E vamos ver a denúncia do Nassif. Mendonça e delegado do Master espionaram funcionários públicos e intelectuais. Vamos ver essa denúncia quentinha de Luiz Nassif. Vamos lá. Está ocorrendo em Brasília com essa história de Lulinha e tudo aí. O Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, sujeito de boa índole. Pô, se ele ia sentar o pau no Coldplay, eu ia voltar lá, cara. Não, o Coldplay tem umas músicas legais, mas é chato pra caralho também. Leal. É tipo YouTube. E de pouca experiência em área criminal. Ele atuava mais em eventos. E ele cometeu um erro fundamental ao assumir a Polícia Federal, que é tentar ficar bem com todos os grupos. Então, manteve os policiais lavajatistas em cargos. Não, o que me pegou na galança é que, assim, era o corte sobre o Vorcar e entrou o negócio do contrato, cara. Tipo, obviamente o chat deles não gostou do que eles falaram. Quando você pega a Superintendência Regional do Distrito Federal, é um centro de lavajatistas e pouca gente acredita que ele consiga reverter o que está ocorrendo, que é vergonhoso. Vazamento de informações para torto e à direita, jogadas com a imprensa. E ele não terá força agora para fazer nenhuma mudança, porque você tem a Associação dos Delegados da Polícia Federal, que é um dos partidos mais fortes da República aí. Uma outra coisa, eu escrevi 2 artigos aí sobre o que eu estou vendo, uma conspiração de André Mendonça e Polícia Federal. O de hoje já deu 115 mil visualizações no X. Eu recomendando que o Supremo voltar a ter protagonismo aí e cortar esses abusos que estão ocorrendo aí nessa parceria André Mendonça e Polícia Federal. Vazamento de informações, vazamento de todo lado. É tão vergonhoso que o Globo publica lá uma nota falando que houve uma mensagem do Daniel Vorcaro para o Alexandre Moraes, o Alexandre fala, não, mas está na pasta diferente. Daí vem a Polícia Federal e fala, não, o material correto está nessa pasta aqui, ou seja, virou uma casa da mãe Joana. Mas o mais relevante é o seguinte, você pega o delegado que está à frente, você vê o que virou um dos grandes princípios democráticos, jurídicos, é o seguinte, é a questão de freios e contrapesos. A questão, você tem aí uma polícia, você tem um Ministério Público que faz um contraponto, você tem um Supremo que estabelece limites, você tem... E o que aconteceu com esse caso aí do Vorcaro foi simples. Você teve inicialmente, foi parar nas mãos do Dias Toffoli, começou uma campanha implacável contra ele e o Alexandre Moraes, alimentado pela Polícia Federal. Gente, eu acho a questão do Toffoli, do resort, uma palhaçada, tá? Isto posto, eu acho que foi um erro a gente ter pressionado pelo afastamento do Toffoli do caso Master. Não tinha nada errado, e ao que me consta, o banco foi liquidado. Teria que... A Polícia Federal agora vai investigar a questão do resort. Se aparecer alguma coisa mais grave, eu vou falar. Então, eu estava errado na minha avaliação. Mas até aí eu tô com o Nassif. Eu não sei se a troca para o Mendonça foi uma boa. Essas informações que foram passadas aí para o Globo, tudo, é para jornalistas sérios, aqueles que são linhas de transmissão, se deixam cavalgar aí. Todas essas informações vieram da Polícia Federal, que já tinha levantado esses dados em operações anteriores aí. Esse é um ponto. Daí conseguem tirar o Toffoli, e o Toffoli tinha proposto 4 auditores, 4 peritos para fazer a perícia aí dos celulares, de todo o material, e peritos de altíssima credibilidade. Então, a intenção não foi jogar nada para baixo do tapete, foi impedir vazamentos. Daí sai o Toffoli, entra o André Mendonça, voltam os peritos originais, e quem entra no comando das operações é o delegado Marcantônio, Tiago Marcantônio Ferreira. Para vocês verem o grau de manipulação que a gente vem denunciando e hoje se reforça. O Tiago Marcantônio era assessor do André Mendonça quando ele foi ministro da Justiça.
Depois ele foi colocado no CEOP, que era um serviço de inteligência, de espionagem do Ministério da Justiça. Beijo, foi Ivanildo. ele, junto com o Mendonça, que espionaram aí 570 e tantos funcionários públicos usando uma ferramenta. Gente, mas aí que tá. Vamos lá. Rosana, o Toffoli não deixou o Lula ir no enterro do irmão. Eu acho o Toffoli monstruoso nesse aspecto. Foi monstruoso na Lava Jato, abraçou o Bolsonaro. Isto posto, quem começou o inquérito das fake news, que permitiu que o Alexandre de Moraes salvasse a democracia, foi o Toffoli. Foi o Toffoli, gente. Eu tô falando, não é torcida. Ao contrário do que a Galãs fez, estava falando, não defendo incondicionalmente o Alexandre de Moraes. Não sou advogado do Alexandre, de ninguém. Não defendo ninguém do Supremo, ninguém. Eu acho a justiça uma merda. Só que é o seguinte, atacar o STF a essa altura do campeonato é um erro. É um erro, gente. É um erro do tamanho de um cometa. Adquirido em Israel. Não é para gostar. O nome do funcionário e termos para identificar quem era contra o Bolsonaro ou quem era de uma frente antifascista. Então, esse foi um dos episódios mais dantescos aí do governo Bolsonaro, a ponto do Supremo interferir e ordenar a extinção da CEOP. Então, gente, hoje um amigo que conhece o meio falou, não, o André Mendonça não é isso que vocês estão pensando, o André é um sujeito cordato, ele é capaz de enfiar a faca na barriga da democracia com um sorriso nos lábios sem perder a calma. Essa combinação dos dois aí é explosivo. É um ponto central para mostrar como que está se dando aí esse cerco do Márcia para jogar todo o escândalo, que era um escândalo de políticos do Centrão, de governadores do Centrão, jogar no colo de um governo inerte. Vocês conseguem ver governo? Pode-se pensar, não, o governo vai esperar passar essa onda para voltar todo. Inerte. O que o André Mendonça está fazendo junto com a Polícia Federal de Brasília é abuso, um abuso de dar tapa na cara, assim, ó, da democracia. É terrível um negócio desse. Bom, deixa eu chamar o nosso entrevistado, o Alexandre Vanderlick, que é advogado criminal, professor de Direito Penal na PUC-Rio Grande do Sul, e no IDP também. Alexandre, como é que você está vendo esses vazamentos de informação, a maneira como essa investigação está sendo conduzida, e especialmente aquela lista de funcionários públicos aí que foi levantada naquela época, no tempo do André Mendonça, ministro da Justiça? Boa noite, Nassif. Um prazer poder voltar a falar contigo, ao vivo. Eu tenho que registrar aqui que qualquer professor de direito que visa minimamente viver num estado de democracia e com segurança jurídica tem preocupações e vê todos esses episódios com tristeza, porque são, lamentavelmente, episódios de abuso de poder, episódios onde as violências do Estado se fazem mais visíveis contra a cidadania, de um modo geral, independentemente de cores partidárias, de ideologia, é uma garantia fundamental à intimidade e à privacidade. Nós já vimos esse filme no Brasil, né, Nassif? Você foi um crítico do lavajatismo, e nós experimentamos essa publicidade opressiva que acontece muito a partir do processo criminal. E agora, no escândalo do Banco Master, não é muito diferente daquilo que nós vivemos a partir de Curitiba e aqui no Tribunal Regional Federal, com a leniência dos tribunais superiores até certa medida. É de uma similaridade brutal, claro, respeitadas as diferenças, e me parece, sim, que essa exposição da vida privada é uma exposição clandestina e criminosa. Então, nessa perspectiva, nos dois exemplos que tu colocasse muito bem aqui, seja numa investigação capitaneada por um ministro para a identificação de funcionários públicos no seu livre agir, no seu livre entender sobre o que quer de um país, vamos dizer assim, é repugnante sob a perspectiva de uma democracia. E, de outro lado, me parece que há um vazamento muito seletivo, um vazamento que parece criar uma certa cortina de fumaça, uma bolha, né, expondo pessoas assim na sua intimidade,
que viraram memes, vamos dizer, no imaginário social, no senso comum, na semana passada e na semana que nós estamos começando. Vejam que o banqueiro, Daniel Vorcaro, ele não está exatamente preso, custodiado preventivamente por fatos eventuais graves que possam ter ocorrido no sistema financeiro nacional. Ele está preso preventivamente por um falatório, uma falação num grupo que foi vazada deliberadamente, como se aquilo ali fosse capaz mesmo de levar a uma prisão preventiva. E não os fatos que a gente merece explicação, que a sociedade quer explicação do Supremo Tribunal Federal, que é uma outra discussão também, que as notas não convencem, as notas publicadas tentam justificar, e nós ficamos aqui com vazamento seletivo, com explicações que não ficam de pé, tentando entender aonde está a realidade dos fatos. Agora, Alexandre, o que é mais terrível, o que irrita mais é quando vem essas campanhas morais, você pode fazer todas as críticas que têm que ser feitas ao Vorcaro. Se você critica a arbitrariedade de uma prisão preventiva sem justificativa, já se levanta a questão, não, você está defendendo o Vorcaro. Essa ignorância jurídica, eu não digo da população, que a população não é obrigada a ter esse conhecimento, mas essa manipulação de princípios jurídicos aí por parte de jornais e dessa campanha midiática é terrível, né? Nós vivemos um país onde o sistema jurídico não é um sistema de garantias materiais, garantias instrumentais. E o que se mais quer aqui? O que se mais quer é um processo eticamente justo, com equilíbrio, com racionalidade. E o que a gente vê é que os fins no Brasil sempre justificam os meios. E dentro dessa perspectiva, a busca de certas verdades acaba pelo atropelo dessas garantias que são direitos nossos, adquiridos a muito custo, né? E que o processo penal brasileiro vem sendo vilipendiado, seja com o Código de Processo Penal jocosamente chamado de Curitiba, seja por esses vazamentos seletivos, seja pelas aquelas antigas coercitivas para prestar depoimento, ou seja, hoje uma matéria publicizada num primeiro momento, que recebe o eco, né, dessa publicidade opressiva do jornalismo, ela dificilmente é desfeita, porque os prazos, os tempos, Nassif, entre o que se faz pela mídia e o que se produz na investigação, eles não têm uma certa similaridade. Então, nós demoramos muito tempo para desfazer uma narrativa fake, vamos dizer assim, no âmbito de um processo penal que tem um conjunto fático probatório, que precisa olhar e etc. O que a gente vê aqui é sempre um assodamento, mas não é um assodamento casuístico, ele é deliberado. Né? Ele tem uma finalidade, ele tem que atingir um parlamentar, ele tem que atingir um governo, ele tem que atingir uma empresa, ele tem que legitimar o falso moralismo do Ministério Público, ele tem que, evidentemente, atender a certos reclamos sociais, né, que fazem com que cada vez mais se publique fatos e se crie uma narrativa. Agora, Alexandre, no tempo da Lava Jato, quer dizer, nós tivemos todo o Supremo acuado aí por aquela campanha massacrante da mídia, mas tinha um Supremo que resolvia. Quando a campanha massacrante da mídia recuou, o Supremo voltou a fazer valer aí suas prerrogativas. Agora, se tem um Supremo, ele acuado diretamente, aí enfraquecido, uma campanha deliberada produzida pela Polícia Federal, e um ministro que está à frente dessas operações, vazador. Quando ele pega o inquérito e manda para a CPMI do INSS, é para vazar a informação. Ninguém manda um amontoado de informações como essa para um grupo de deputados. Você não pode identificar o vazador, você quer um álibi para vazar. Como é que fica a situação aí para tentar reverter esses abusos? Nassif, eu sou um defensor do Supremo Tribunal Federal. Qualquer pessoa minimamente entendedora do sistema de justiça vai defender a regularidade e o funcionamento das instituições democráticas. E o Supremo Tribunal Federal é o nosso baluarte da Constituição, isso é inegável, isso é senso comum, vamos partir para um outro momento. Mas o Supremo Tribunal Federal, de fato,
nesse episódio do Master, nós temos 3 momentos que são traumáticos e que precisam de uma explicação. Nós tivemos um primeiro momento com o ministro Dias Toffoli, com indicativos, ou com sinais, ou com narrativas de que poderia ter algum envolvimento com o banqueiro. Nós tivemos um segundo momento onde o ministro Moraes aparece, não se sabe a veracidade, mas está publicado pela imprensa, aparece como algumas mensagens que supostamente teriam sido trocadas com o banqueiro, e agora, inegável, porque houve uma manifestação do escritório Barsi e de Moraes justificando um contrato milionário que foi feito. E agora, num terceiro momento, um novo ministro que acaba por dar o episódio desses vazamentos na sua administração judicial que ocorreram, que você bem colocou. Como defensor do Supremo, eu posso lhe dizer que esses 3 fatos merecem apuração e explicação. E você, como jornalista, tem o dever de apontar o dedo e dizer, vamos cobrar. Por outro lado, por experiência profissional de quem atravessou 10 anos de Lava Jato, acompanhando, inclusive, as maiores delações do mundo que foram naquele processo, eu lhe dizia que se tivéssemos situações como essas na Lava Jato, se não fossem ministros do Supremo, todas as pessoas, inclusive os advogados, estavam investigados na CIF. Sim. Estavam absolutamente investigados. Se eu tivesse um contrato de 129 milhões, eu estaria já sem o meu celular, com busca e apreensão no escritório de advocacia, e isso foi naturalizado no tempo da Lava Jato. A diferença agora é essa. Nós estamos diante de cenários que nós não podemos fazer juízo de valor sobre a veracidade ou não, são insinuações, mas essas insinuações precisam, evidentemente, de um freio da Procuradoria-Geral da República, seja nos vazamentos, que implicaram, inclusive, terceiros, como a esposa, ou namorada, ou mulher do banqueiro. Vamos pingar, gente. E, de outro lado, precisa ser explicado fatos que estão vindo a público e que a gente precisa saber da veracidade ou não. Alexandre, agora, insistindo nesse caso do André Mendonça, ele ordena a quebra do sigilo do Fábio Luiz Lula da Silva, e sem ter nenhum elemento indicativo de participação no caso Master, e tendo apenas insinuações no caso do INSS. Ele autoriza a quebra do sigilo. Pedro, o traficante espanhol do caso Master, vi pouco ou quase ninguém comentando isso. Será proteção a quem? Não acho que é proteção não, Maurício. Acho que algumas pessoas estão... Aqui a gente reproduziu, tá, gente? A matéria tá interessante. Mas acho que talvez seja uma cautela para esperar o que vai acontecer. O ICL fez um trabalho muito importante na questão do Mauro Matosinho, né, gente? Que a gente trouxe aqui para a entrevista e acabou se confirmando, né? A questão do senador Ciro, do Rueda, que inclusive o nosso querido Julian Lemos estava falando ontem. E eu tendo a acreditar na matéria, mas, enfim, o pessoal tem uma cautela, vamos ver o que vai acontecer. E muito boa essa matéria do Nassif, viu? Nassif tem feito uma cobertura exemplar nessa questão do caso Master. Autoriza a divulgação dos dados. Isso aí quer dizer, você tem abusos nítidos de poder. Aí define, digamos, o titular da operação, que é um assessor dele. Há condições de se apelar para o pleno do Supremo, de alguma maneira? O Supremo pode... Eu acho que é importante referir a crise que nós vivemos sobre o sigilo no Brasil. Os sigilos no Brasil, hoje, qualquer juiz de comarca pequena de interior, qualquer representação policial, o juiz defere sigilo. A quebra de sigilo bancário e fiscal, pelos relatórios de inteligência de COAF, por toda a discussão que tem sido feita, ela virou uma medida usual e sem cautela, sem fundamentação, sem um respeito ao direito fundamental, como se representa, hoje nós temos o juiz de garantias, diferente do Supremo, que é essa posição de investiga, julga, vítima ao mesmo tempo, mas um sistema acusatório do Brasil, em geral, as quebras têm se naturalizado de uma forma assustadora. É difícil se julgar o abuso de um ministro do Supremo Tribunal Federal na quebra de um sigilo nessas circunstâncias.
porque eu não tenho detalhe para decidir, etc. Mas é evidentemente que a parte implicada da quebra, ela pode opor o único recurso cabível, que é para levar para o colegiado para impedir. E, sobretudo, eu vi uma manifestação do ministro Gilmar, hoje, que eu concordo, e ele fala exatamente desse problema da violação à vida privada das pessoas e ao que está sendo feito, que é uma forma criminosa de se colocar a vida particular, pessoal, que não tem nada a ver com as situações de fato da apuração. Isso vai levar, Nassif, à nulidade desse processo. Não é desarrazoado pensar que a nulidade do processo vai se dar por razões de nulidade. Isso que o Alexandre Wunderlich está falando, eu ouvi de outras fontes, tá? Essa cagada de ficar vazando tudo, o que está acontecendo, gente? Pode anular o processo e o Daniel Vorcaro ser solto. Eu não tô brincando. E eu acho que o Daniel Vorcaro tem que ficar preso. Mas olha a merda que é esses vazamentos para a imprensa. Por isso que tem que ter sigilo, gente. Eu tô falando, assim, não gosto do Toffoli, não conheço o Toffoli, não sou amigo do Toffoli, mas acho que o Toffoli estava certo. Então, é aí que entra a malícia do jogo. Alexandre. Vamos pingar, gente, tá pouco de contribuição, turma. Por tudo que a gente viu aí, acompanhou, o Toffoli estava se comportando lá corretamente. Quando ele viu o vazamento de informação no segundo dia de perícia lá, ele trouxe para o Supremo, ele pode ter atropelado um outro procedimento, indicou peritos da mais absoluta confiabilidade técnica, a gente investigou a biografia desses peritos e tudo aí, e acabou caindo por razões pessoais aí, que... Então, digamos, quando se pega essa questão do sigilo agora, os diálogos entre o Daniel Vorcaro e a namorada lá, é uma coisa absurda aí, você permitir um negócio desse. E mais, né, Nassif? Eu posso citar dezenas de investigações que têm amplo interesse público e que estão em sigilo com outros ministros. Nós temos um caso que envolve compra e venda de sentenças, que é público, de STJ, que está na mão do ministro Zanin, que não tem vazamento nenhum. Ou seja, esse escárnio que é a exposição privada dessas mensagens, implicando terceiros na sua intimidade, elas são absolutamente necessárias e têm uma tipificação específica, ainda na Lei de Interceptações Telefônicas e no Código Penal de violação do sigilo. Então, aliás, eu perdi um pouco o fio da meada quando eu estava falando a outra vez. Uma das alegações do Toffoli para trazer para o Supremo é o seguinte: se houvesse alguma prerrogativa de fórum aqui, se fosse para a primeira instância, se abrir espaço para anular a operação. Então, você tinha que ter o cuidado de fazer a separação. E hoje você está me falando que esse comportamento, esses vazamentos e tudo do Mendonça abrem espaço para pedir uma anulação. Ou seja, você criou uma baita vulnerabilidade aí. Eu entendo que sim, eu entendo que se criou um vício de origem que pode contaminar essa prova e que merece a apuração. Isso é crime. Vazar, interceptação telefônica, seja de mídia digital, WhatsApp, esse material, que é um material sigiloso, também por uma violação do processo, né, de sigilo daí processual, são 2 sigilos aqui, e nós estamos diante aí de uma flagrante inconstitucionalidade. E isso pode levar a certa medida que as defesas dos interessados produzam aí um argumento que leve à declaração do vício processual. Tá. Em relação ao Ministério Público Federal, porque o que a gente está vendo, inclusive ontem, saíram notícias de que a delação do Vorcaro seria para a Polícia Federal, pegando uma atribuição que é do Ministério Público Federal. Como é que você vê a atuação, a timidez aí do Procurador-Geral da República e do Ministério Público Federal? Eu acho que ainda é cedo para fazer um julgamento, tá? Mas veja só, nós passamos aí pela relatoria do ministro Toffoli e agora a relatoria do ministro Mendonça. O foro do STF ele foi mantido pelo Supremo. Nós temos um procedimento anômalo, um afastamento do juiz natural, que é o juiz Toffoli, para ser encaminhado ao ministro Mendonça. Isso não tem precedente na história do processo penal de ter acontecido.
Importante de ser dito, tá? O Nassif tá travando um bom combate e ele foi acionado juridicamente pelo Roberto Campos Neto, tá? Se tem uma pessoa que tá na pista certa, eu vejo isso por muitas pessoas do governo que leem o Nassif. O Nassif tá na pista certa nesse escândalo do Master, tá? Gente, vamos fechar os membros aí, gente. Quase 1 hora e quase 2 horas de live. Eu tenho que encerrar daqui a pouco, gente. Vamos lá pra gente poder seguir, queridos. Não houve uma exceção de suspeição, uma declaração de impedimento, nada disso. Houve uma reunião do Supremo onde se convencionou redistribuir o processo. É uma anomalia do sistema que se pretende um sistema acusatório. É claro que quando se tem dentro disso uma menção a um resort, uma menção a um contrato, isso deve obrigatoriamente ficar no Supremo Tribunal Federal e cabe ao Ministério Público Federal, o PGR, que, se entender por justa causa indícios de materialidade, indícios de autoria, deveria instruir uma representação, uma notícia de fato e investigar esses fatos. Isso não foi feito até o momento. Num primeiro momento, inclusive, houve o arquivamento de imediato da representação contra o referente ao contrato de honorários de advocacia, que hoje se teve uma nota justificando a base econômica do contrato. O escritório, pelo que eu vi agora, no dia de hoje, veio a público e disse, não, nós fizemos lá 70 e poucas reuniões, mais 13 reuniões, mais despachos, é basicamente um valor ainda assim muito substancial para o nível de atuação que foi, na minha opinião, tá, Nassif? Conheço há 30 anos a advocacia nacional. Ainda assim, é fora de parâmetro para o serviço que foi montado ou projetado. Então, isso que eu queria separar essas duas coisas. Tem uma questão ética aí, digamos, um contrato desse tamanho aí, a esposa de um ministro da Suprema Corte, mesmo os contratos aí de um ex-ministro, como Ricardo Lewandowski, tudo isso aí, no plano ético, você pode condenar e tudo, mas, digamos, no plano penal, você tem que ter a evidência de que houve uma ação objetiva visando influenciar poderes para beneficiar o contratante. Né? Isso aí eu não vi até agora. Exato. O que se especula é o valor do contrato e a base econômica. Quando nós vivemos a Lava Jato, Nassif, isso foi muito comum. Contrato sem base econômica. Os escritórios de advocacia emitiam nota fiscal em cima de um contrato, sacavam dinheiro na boca do caixa e esse dinheiro ia para os escaninhos aí da corrupção. Não é o caso aqui, nem estou comparando, mas vamos lá, se foram 70 reuniões, é 1 milhão por reunião, vamos dizer assim. Isso também não é explicável. Não é, não. Vamos entender, né? Entender basicamente qual foi o escopo e também isso só veio à baila hoje, né? Desde o primeiro momento não se sabia o que tinha sido feito, pode ser um investimento do banco, inclusive em código de conduta, em compliance, né? Como está dito na nota que foi publicada hoje. Mas isso precisa de apuração, e eu vejo a apuração, inclusive, boa para os profissionais que prestaram serviço, boa para o Supremo. Bom, o valor é esse, o escritório é meu, e eu defino os meus honorários e paga quem quer, e não teve contrapartida nenhuma, e eu nunca atuei no Supremo Tribunal Federal, que foi o que disse a nota de explicativa. Mas o que mais me chama a atenção é que, a partir de todos os 2 episódios que marcaram ali a saída do relator Dias Toffoli, as explicações do ministro Moraes, esse caso que deveria ser equalizado com um devido processo penal de uma forma equilibrada, ele ganha uma dimensão muito maior pela publicidade clandestina que se deu a esses fatos. E daí voltamos a esse poder absurdo da Polícia Federal de atuar, porque não tem a menor dúvida, se eu te digo na condição de jornalista que conhece os meandros da profissão, toda essa campanha contra o Toffoli e o Alexandre Moraes foi alimentada pela Polícia Federal, em cima do levantamento que eles já tinham não só o caso Máscara, mas aquela operação na Faria Lima, aí, que levantou o RAEG, esse negócio todo aí. Né? Então, esse é um ponto que nós temos uma polícia que hoje está fora de controle. Isso é um risco monumental. Vamos pegar um caso aí. A polícia chega e fala, não, teve aqui
deu dinheiro para um portal e dá as iniciais do portal. Pouco importa se é verdade ou não, você já joga. Então, quando você denuncia, você faz a denúncia, estou arriscado aqui, amanhã, um Globo da vida, com base em alguém da Polícia Federal, falar Vorcaro pagou o GGN. E não vai adiantar eu mostrar todas as matérias que nós escrevemos denunciando o Vorcaro. Ou seja, é um poder, esse poder de Polícia Federal junto com mídia. Eu estava lembrando, Alexandre, outro dia, tem uma série fantástica da BBC, que é do Sherlock Holmes. O Sherlock, ele enfrenta todo tipo de marginal usando o cérebro. Daí ele vai enfrentar o dono de um conglomerado de informações. E o sujeito ele usava chantagem e tinha tudo guardado num computador, que era o cérebro dele. A única maneira... Bom dia, queridos. Eu acho que ele se espelhou muito no Murdoch, naquele escândalo que o Murdoch fez na Inglaterra. A única maneira dele encontrar uma saída foi algo que vai contra todo o espírito de Sherlock Holmes, dar um tiro na cabeça do sujeito. Isso para exemplificar o poder fantástico que você tem quando você tem um grupo de informações à mão com essa capacidade de influenciar a opinião pública, né? E quando a polícia faz essa mesclagem aí, a democracia está em pandareco. Eu acho que nós vivemos esse mundo, né? Nós temos aí alguns escritos mais recentes e contemporâneos dizendo que os riscos das democracias passam justamente por situações como essa, de uma publicidade opressiva sobre fatos inverídicos. Eu tenho que ter muita cautela, né, Nassif? Você já é experimentado e já viveu muitas coberturas, eu tenho algumas questões que já experimentei também na advocacia criminal, e hoje o que mais prezo assim, é pela cautela. Eu acho que os movimentos que estão acontecendo no Brasil, um se sobrepondo sobre o outro, sem as explicações. Eu tive a oportunidade de trabalhar ainda com uma comissão de juristas, com o professor Miguel Reale Júnior, na elaboração dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, com a deputada Margarete Coelho e com o senador Rogério. Depois a lei foi sancionada, foi usada, nós nem imaginávamos que essa legislação pudesse ser utilizada, e ali o presidente Bolsonaro vetou o crime de distribuição em massa de notícias que poderiam comprometer o processo eleitoral, sob o argumento de que aquilo não afetava as instituições democráticas, mas sim deveria ser matéria do Código Eleitoral, que é de 1965. Nós precisamos pensar nisso, nós precisamos um pouco olhar o nosso processo legislativo para proteger também dessa forma do espaço, né, de virtualidade, das divulgações de notícias falsas, desses vazamentos clandestinos que destroem reputações, que destroem pessoas e que pessoas, inclusive, vão ao suicídio. Muito triste isso, mas o desafio aqui é um processo de resistência, e é uma resistência cívica e constitucional. É isso. Alexandre, muito obrigado por sua participação, viu? Obrigado. Tenho um prazer de estar com vocês. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!